Sabe, a história do Brasil é cheia de heróis que a gente quase não ouve falar na escola. E hoje a gente vai mergulhar na vida de um deles. Um cacique indígena que não só lutou gravamente pelo seu povo, mas que, de quebra, ainda fundou uma das cidades mais icônicas do país, Niterói. O nome dele? Araribóia. Imagina só o cenário. A sua terra, o seu lar, de repente, é roubado. E para piorar, seus maiores inimigos se juntam com os invasores. O que fazer? Ariboiá se viu exatamente nessa situação, uma encruzilhada mortal. A grande pergunta que pairava no ar era: como é que se sobrevive a isso? E mais, como recuperar o que era seu por direito? Então, para a gente entender o herói que Araribóia se tornou, a gente precisa voltar um pouco. Porque, olha, a história dele não começa com vitória, não. Pelo contrário, começa com uma derrota bem amarga, que o forçou a sair de casa. Foi esse exílio que começou a moldar o grande líder que ele viria a ser. Vamos lá, quem era Araribóia? Ele era da tribo dos Temiminós, um povo que vivia ali na Baía de Guanabara. O problema é que eles tinham os inimigos históricos, os Tamoios, e em 1566 a coisa ficou feia. Uma guerra super violenta acabou com os Temiminós sendo expulsos da terra onde sempre viveram. Foi sem dúvida um golpe duro, um momento de muita humilhação. Mas é aí que a gente já começa a ver a fibra de líder do Araribóia. Mesmo expulso, ele não se deixou abater. Ele guiou seu povo até o que hoje é o Espírito Santo. E lá, com uma certa ajuda dos portugueses, eles não só sobreviveram, eles se reagruparam, fundaram uma nova aldeia, ou seja, ele pegou uma tragédia e transformou num recomeço. Isso já mostra a resiliência dele desde o início. Ok, então enquanto Araribóia e seu povo estavam lá se reerguendo no Espírito Santo, uma treta muito, mas muito maior estava acontecendo na Baía de Guanabara. E essa ameaça ia acabar unindo, quase que por obrigação, os Temiminos e a coroa portuguesa. E quando a gente fala em ameaça, não é pouca coisa não. Dá uma olhada nesse número. 70 mil. Essa era a força estimada dos franceses e dos aliados deles, os Tamoios. Sim, os mesmos que expulsaram Araribóia. Eles não estavam de brincadeira. Construíram um forte na Baía de Guanabara e formaram um exército gigantesco. Os portugueses, sozinhos, sem chance, não tinham como vencer essa batalha. E é aqui que a gente vê a jogada de mestre do Araribóia. A aliança que ele propõe não é uma rendição, muito pelo contrário. Foi um movimento estratégico genial. Pensa comigo, os Teminós queriam o quê? Retomar suas terras e se vingar dos Tamoios. E os portugueses? Expulsar os franceses e garantir o território. Era o famoso "o inimigo do meu inimigo é meu amigo". Uma aliança puramente por interesse, mas que, nossa, mudaria completamente o jogo. Tudo pronto. A aliança feita. O palco estava montado para uma batalha que seria simplesmente uma das mais importantes da nossa história colonial. O futuro da Baía de Guanabara ia ser decidido ali, na base da força e, principalmente, da coragem. Olha, essa briga não era nova. Já durava mais de 10 anos. Os franceses chegaram em 1555. Os portugueses tentaram expulsá-los em 1565 e falharam. A coisa não estava boa para eles. Mas aí chegou o dia 20 de janeiro de 1567. E nesse dia, algo estava diferente. Com Araribóia e seus guerreiros na linha de frente, o ataque final começou. A história estava para mudar de vez. E o que o Araribóia fez nesse dia virou lenda. Coisa de filme, sério. Ele não ficou lá atrás só dando ordens, não. Primeiro, ele atravessou a Baía a nado para chegar no forte inimigo. Depois, ele liderou o ataque pessoalmente, com uma tocha na mão, e o golpe de mestre, ele invadiu o forte e simplesmente explodiu o paiol, o depósito de pólvora. Imagina o caos. Foi isso que abriu as portas para a vitória. Os próprios relatos da época já contam essa história como algo lendário. Essa frase aí diz tudo. A coragem dele de ir na frente foi o que mudou o rumo da batalha, quebrou a moral do inimigo e inspirou todo mundo que lutava ao lado dele. Foi o ponto de virada. Bom, vitória na mão, franceses expulsos, agora era a hora da coroa portuguesa pagar a sua parte do acordo, né? E eles sabiam que precisavam reconhecer o cara que foi a chave para tudo isso. A recompensa para o Araribóia tinha que ser grande. Uma das primeiras coisas que aconteceram depois da batalha foi que Araribóia se converteu ao cristianismo. Ele foi batizado e ganhou um nome português, Martim Afonso de Souza. E não era um nome qualquer, era uma homenagem a um navegador português famoso. Isso é super simbólico, né? Mostra essa jornada complexa dele, se integrando a essa nova realidade, mas sem nunca deixar de ser quem ele era, um verdadeiro líder navegando entre dois mundos. E as recompensas não pararam por aí. Ele recebeu o título de Cavaleiro da Ordem de Cristo, que para a época era uma honraria gigantesca. Mas o mais importante mesmo foi a terra que ele ganhou.
E não era qualquer pedaço de chão, não. Deram para ele umas terras super estratégicas, bem na entrada da Baía de Guanabara, com uma missão bem clara: proteger aquele lugar de qualquer nova tentativa de invasão. E foi exatamente nessas terras que, em 22 de novembro de 1573, Araribóia fundou a aldeia de São Lourenço dos Índios. E essa aldeia, com o tempo, cresceu e se tornou o que a gente conhece hoje como a cidade de Niterói. É incrível pensar, né? O cacique que foi expulso voltou não só como herói, mas como fundador. Um feito que redesenhou o mapa da região para sempre. Mas, se alguém pensa que a vida do Araribóia virou um mar de rosas depois da guerra, está muito enganado. Ser um líder indígena e, ao mesmo tempo, um aliado importante dos portugueses significava viver equilibrando pratos. Ele passou o resto da vida navegando nas tensões entre esses dois universos. E a personalidade forte dele fica muito clara numa história famosa. Dizem que, certa vez, um governador português reclamou que ele estava sentado de pernas cruzadas na sua frente, o que era considerado desrespeitoso. A resposta do Araribóia foi sensacional. Ele basicamente disse: "Olha, minhas pernas estão cansadas de lutar pelo seu rei, por isso eu as cruzo. Se te incomoda, eu simplesmente não venho mais aqui." Que resposta! Deixou bem claro, eu não sou seu empregado, sou seu aliado. Um homem que nunca abaixou a cabeça. A morte dele, por volta de 1589, ainda tem um certo mistério, mas tudo indica que ele foi mais uma vítima das epidemias que varreram o Brasil naquela época. O fato é que ele se foi, mas deixou para trás um legado fascinante e, ao mesmo tempo, super complexo. O legado de um líder que foi uma verdadeira ponte entre dois mundos, que protegeu seu povo fazendo alianças, que absorveu novos costumes, mas que jamais esqueceu suas raízes. Então, vamos amarrar tudo isso. Qual é, no fim das contas, o legado do Araribóia? O que ele deixou para a gente? Com certeza, vai muito além de uma única batalha ou da fundação de uma cidade. O impacto dele é concreto, a gente vê até hoje. Primeiro, claro, a própria cidade de Niterói, que é um monumento vivo à história dele. A Baía de Guanabara, e por consequência o Rio de Janeiro, só se consolidaram como território português por causa da ação decisiva dele. Além disso, ele se tornou um símbolo importantíssimo dessa relação tão complexa entre indígenas e colonizadores. E até hoje o nome dele está por toda parte, em ruas, prédios, estátuas, a memória dele continua viva. Então, no final das contas, quem foi Araribóia? Um herói? Um estrategista? Ou só uma peça num jogo muito maior? A história dele é tão complexa que não cabe em caixinhas. Um defensor do seu povo que se aliou a um colonizador, um tático brilhante que usou a guerra dos outros para atingir seus objetivos. A jornada dele nos obriga a pensar: o que, afinal de contas, define um herói na formação de um país como o nosso?